Olá, queridos, eu tenho mais uma palavra de graça para a sua vida e essa palavra é uma palavra que eu posso considerar mais como um pequeno estudo do que uma mensagem propriamente dita. O tema de hoje a gente vai estar falando sobre a revelação da ceia. Eu tenho certeza que essa mensagem ela pode levar você ao centro do Evangelho. Veja, é necessário entender que sem compreensão do Evangelho, da Bíblia, da Escritura, é impossível que você receba. A própria Bíblia diz no livro de Mateus 13:19, ouvindo alguém a mensagem do reino e não compreendendo, logo vem o maligno e arranca o que foi semeada. Então, para que você receba os benefícios, os favores que estão implícitos na Escritura, é necessário você compreender a palavra, ou seja, que aquilo que você receba por revelação e isso seja compreendido em você. Muitas pessoas, ao longo desses anos que se passaram, tornaram a ceia do Senhor algo como ritualístico e até pior do que isso, se eu posso dizer, algo como apenas uma rotina cotidiana sem uma total revelação e compreensão do que significa. Por isso que eu intitulei essa mensagem A Revelação da Ceia do Senhor. O primeiro paradigma que, através da graça de Deus, nós estaremos quebrando é o conceito que se a pessoa não for digna, não pode participar da ceia do Senhor. Porque o que vimos e temos visto ao longo dos anos, em vários lugares por aí, é que se uma pessoa cometeu um erro exatamente naquele dia da ceia, ou alguns dias anteriores ela não poderia participar da ceia, e em alguns lugares essa pessoa tem que pedir perdão em público, e outros lugares, se os pecados forem mais graves, essa pessoa ficaria afastada. Ou seja, estavam de um lado as pessoas que são dignas e do outro lado as pessoas que são indignas. Como isso é uma discrepância bíblica, como isso é totalmente fora da revelação. Veja, Jesus morreu para quem? O corpo e o sangue de Jesus Cristo, que são representados nos elementos da ceia, o pão e o cálice, o vinho, foram partidos e vertidos para quem? Para o pecador. Jesus não veio para os justos, vamos aplicar para os dignos, mas ele veio para os indignos, exatamente para torná-los dignos de Deus através do seu sacrifício. Mas o que temos visto por aí é exatamente ao contrário. Então, em poucos minutos, nós vamos falar sobre a revelação da ceia do Senhor. E eu tenho certeza que essa palavra vai entrar como um estrondo dentro da sua compreensão e alguns paradigmas e conceitos que você foi levado a entender, compreender e acreditar ao longo dos anos. Pela graça, eles vão ser jogados por terra e Deus vai te dar uma nova revelação da Escritura, e essa revelação vai permitir que você desfrute de um favor infinito de Deus através da ceia do Senhor. Vamos então a esse pequeno estudo, se assim eu posso dizer, porque meu intuito é fechá-lo em poucos minutos. Não sei exatamente quantos minutos, mas meu intuito é fechá-lo em poucos minutos. Primeiro conceito que precisamos entender é que eu não posso participar da ceia sem compreender ou ver ou entender o favor de Deus e a bondade de Deus. Se eu tenho participado da ceia ao longo dos anos da minha vida sem compreender a bondade de Deus e o favor de Deus para a minha vida, eu sempre fiz essa ceia não de uma forma que Deus quer que eu faça.
Eu não quero aqui usar termos de acusações. Eu quero dizer para você que se você fizer do modo em que a Escritura traz como revelação, você será infinitamente abençoado, favorecido pelo favor de Deus, pela graça de Deus. Então, primeiro ponto, eu não posso participar da ceia sem perceber o favor e a bondade de Deus. Se eu não enxergo na ceia do Senhor o seu favor e sua bondade, eu não estou desfrutando de algo maravilhoso para a minha vida. É necessário entender que a ceia é algo de Deus para o homem e não do homem para Deus. Quando ao longo das nossas vidas, eu que vivi preso na religiosidade durante todos os anos que eu me converti, né? E a ceia para mim era um ritual, se eu posso colocar assim, onde era algo meu para Deus, era uma devoção, onde ali eu mostrava: Senhor, estou participando do teu corpo, do teu sangue, está aqui minha vida em santidade, em fidelidade, em devoção. Amém? Deus trabalha conosco pela bondade do nosso coração, pela sinceridade do nosso coração. Jamais deixaremos de ser abençoados por isso, mas eu não via a revelação da ceia do Senhor. Veja, a ceia é algo de Deus para o homem e não do homem para Deus. Por isso é necessário enxergar a bondade de Deus na ceia. Quando Abraão chega diante a Melquisedeque após ter vencido aqueles reis, o que Melquisedeque, que simboliza rei de justiça e paz, é a figura, é o tipo de Jesus no Antigo Testamento. O que Melquisedeque traz? Pão e vinho. São os elementos da ceia. Ele traz o elemento para abençoar Abraão. O maior abençoando o menor. A ceia é Deus trazendo à memória o seu sacrifício por mim, a sua bondade e o seu favor por mim. Note algo muito interessante. Em alguns lugares, ceia ainda é chamada de Eucaristia, ou seja, é um termo grego para o entendimento da ceia. Eucaristia. A Eucaristia, ela vem do versículo que está no livro de 1 Coríntios 11, versículo 24, que diz: e tendo dado graças. Ou se você pegar exatamente o momento que está registrado nos evangelhos, onde Jesus faz a ceia, a última ceia, como é chamado, e ele diz: deu graças ao Pai e partiu o pão. Ou seja, naquele momento que ele deu graças. O termo Eucaristia vem desse ato de Jesus de dar graças. Exatamente eu, que significa bondade, caris, graça. Então, se eu não vejo a graça de Deus no ato da ceia do Senhor, se eu não percebo, eu não desfruto dos elementos, eu não desfruto do favor, e eu não entendo o favor, se eu não compreendo, eu não sou favorecido. Jesus deu graças pelo pão e pelo vinho. É necessário, ao participar dos elementos, pensar no favor de Deus. Quando você receber os elementos da comunhão, eu tenho certeza que a partir desse momento, da compreensão dessa palavra, da próxima vez que você participar dessa ceia, dos elementos da ceia, que essas palavras forem à sua mente, essa compreensão chegar até você, você desfrutará de um favor que até então você não se achava digno. Se você, como eu, várias vezes se omitiu da ceia, achando eu não sou digno, você agora entenderá que é exatamente para você que esse pão e esse sangue foi partido e foi vertido. Participe da ceia por revelação. Entenda e receba. Não participe da ceia como um rito, mas participe por fé, entendendo o que Deus fez e quer fazer por você. Como eu disse, um dos fatores principais que existe dentro das igrejas, ou seja, templos e instituições que fazem pessoas não receberem
A graça, o favor de Deus, ou seja, aquilo que está embutido no que Jesus fez por nós, é exatamente critérios levantados por homens, paradigmas, conceitos e por aí vai, doutrinas criadas por homens, não bíblicas, e afastam o homem daquilo que Deus tem para ele. Veja, um dos versículos que eles costumam usar para isso é exatamente o que eu acabei de falar. Se você seguir essa passagem de 1 Coríntios 11, que é tão usada no ato da ceia do Senhor nas igrejas, e seguir essa leitura, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Veja esse versículo de número 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Note, esse versículo é um dos que são mais levantados para impedir as pessoas de participarem da ceia, ou fazer com que as pessoas façam um autoexame de condenação. Não é um autoexame para participar da ceia, mas é um autoexame para condenação. E isso não é bíblico, porque nós não temos o poder de autoexaminar. Davi disse no Salmo de número 19, quem pode discernir os seus pecados? Expurga-me tu, Senhor, dos que me são ocultos. Veja, o que eles querem é que o homem faça um autoexame. Como o homem pode fazer um autoexame? Então vamos entender essa palavra à luz da graça de Deus. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. A palavra mais correta aqui, a tradução mais correta aqui, vai dizer esse versículo desta forma: portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice de modo indigno será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Veja, está falando do modo e não da pessoa. Receba esta revelação. Todos nós somos indignos. O que está falando esse versículo é do modo de fazer e não da pessoa. Não está falando, veja se você é digno, mas está falando para você fazer de um modo digno. Ou seja, o modo correto de participar dos elementos. E Jesus adverte isso exatamente para que você desfrute do favor que existe nos elementos. Não é uma coerção, mas é algo que Deus está falando para que você desfrute daquilo que existe embutido na beleza da ceia do Senhor, na revelação da ceia do Senhor. Entenda, qualquer que faz isso de modo errado não desfruta. Então, o que está referindo esse versículo de número 27 é do modo como eu faço a ceia do Senhor. Se eu não faço do modo correto, que nós vamos ler nos versículos seguintes, ou seja, discernindo o corpo, eu não desfruto. Discernindo o sacrifício, eu não desfruto. E este é o único critério que existe nesse texto para que a pessoa possa participar dos elementos. Veja, não é um critério coercitivo, mas é um critério que Deus coloca para que você seja infinitamente abençoado pela revelação. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe de modo indigno, come e bebe para a sua própria condenação. Veja, não discernindo o
corpo do Senhor. Veja o critério. Novamente, lerei o versículo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Esta frase está no imperativo. É um autoexame para participar. Veja, não é um autoexame condenativo. Eu não tenho possibilidade de avaliar os meus erros, mas é um autoexame para eu participar, entender que eu necessito dos elementos, que é o sacrifício de Jesus, que eu necessito do seu corpo, que eu necessito do seu sangue para purificar o meu pecado, os meus pecados, e seu corpo para me proporcionar vida e vida em abundância. Este é o autoexame para uma compreensão que eu preciso disso, e se possível todas as semanas, e se possível todos os dias. Não existe uma restrição bíblica, faça isso uma vez ao mês. Não existe uma restrição bíblica, faça isso somente através de um clérigo, de um pastor, de fulano de tal. Não existe isso. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, não vou me aprofundar, que eles partiam o pão em casa. Oh, aleluia! Tire esse ato ritualístico e sagrado, ou seja, separado para uma classe do seu entendimento. Receba a revelação da ceia do Senhor, que é algo lindo para a sua vida. Vamos seguir. Porque o que come e bebe indignamente, ou seja, de modo indigno, come e bebe para sua própria condenação. Ele não recebe os elementos, além de não receber o favor, o benefício dos elementos, ele se condena porque ele despreza o sacrifício. Mas quando ele discerne o sacrifício, ou seja, o corpo do Senhor, veja o que segue. Não discernindo o corpo do Senhor. Quando discernimos o corpo, eu recebo todos os favores do sacrifício de Jesus. Então o ato da ceia é para mim, pecador. O ato da ceia é exatamente para mim, que sou um indigno pecador. Qual é aquilo que me caracteriza como uma pessoa que posso cear? Compreender que Jesus morreu para purificar os meus pecados, que Jesus morreu para me dar vida e vida em abundância. Glória a Deus, porque eu sei que conceitos serão quebrados, conceitos criados pelo homem e não por Deus. Quando eu entendo a Escritura, eu recebo a revelação. Vamos seguir, versículo de número 30. Por causa disto, veja, não está no plural, está no singular. Por causa disto, não é destas coisas, porque hoje você não foi legal, hoje você discutiu com sua esposa, hoje você xingou lá no seu trabalho. Eu preciso falar essas coisas, queridos. A Bíblia não está se referindo a esse tipo de transgressões. Óbvio, nós erramos e Deus nos conserta através da sua palavra, Ele nos purifica, é o lavar dos pés dos discípulos, o contato com este mundo é lavado pela água da palavra, não é para salvação. Nós recebemos uma vez por toda um sacrifício que nos purificou para sempre. A lavagem da palavra é para a santificação, ou seja, a separação para Deus cotidiana, mas não está falando destas coisas, mas o que está falando esse texto, por causa disto, pressupõe algo anterior. O que então, Peterson? Porque não discernem o corpo? Porque eles não veem meu sacrifício, eles não recebem de mim e caem neles a condenação do mundo. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Veja, por não discernir. Aleluia. Bendito seja Deus, eu sinto sua presença, Espírito Santo. Por não discernir os elementos, há entre vós muitos fracos. Fraqueza emocional, fraqueza espiritual, pessoas inconstantes, muitos doentes, pessoas que são acometidas de doenças e não conseguem curas. Ó Deus, vivem uma vida abatida emocionalmente, abatida espiritualmente.
não conseguem entender que Deus é o nosso Jeová Rafá por causa disso, porque vocês não olham para o meu sacrifício. Há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Esse dormir aqui está falando, é um eufemismo, está falando de morte. E morte prematura, e muitos que morrem, porque se eu entendo o sacrifício do meu Senhor Jesus em meu lugar, eu vou entender que aqueles elementos são exatamente para me dar vida, para me dar força, para me dar saúde. Isaías 53, versículo 5, vai dizer: ele foi trespassado, foi cortado, foi moído, foi dilacerado por nossas transgressões, por nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas, é pelas chagas dele eu sou sarado. Não é pelo que eu faço, deixei de fazer, mas é porque ele fez. Versículo 31, se nós nos julgássemos a nós mesmos, jamais seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Veja, eu vou finalizar aqui essa parte do livro de Coríntios. Qual é a condenação do mundo? Fraqueza. Qual é a condenação do mundo? Doença. Qual é a condenação do mundo? Morte. Entenda os elementos do Senhor. O seu corpo, discirna o corpo do Senhor e não participe da condenação do mundo. Receba a revelação da graça, ou seja, do favor de Deus, da Eucaristia que existe, da sua bondade nos elementos da ceia. A Bíblia diz que Jesus, ele foi partido, Jesus ele foi moído, Jesus ele foi dilacerado, Jesus ele foi chicoteado, Jesus foi furado ao seu lado, tudo isso para me dar vida. O que ele recebeu naquela cruz foi exatamente para que eu receba o contrário, eu seja completamente inundado pelo favor de Deus. Agora, nesse vídeo que eu coloquei no fundo, vocês vão ver um elemento de um pão. Eu sei que essa mensagem vai ficar longa, mas receba o favor de Deus. A compreensão do Evangelho me leva a receber, ouvindo alguém a mensagem do reino e não recebendo, ou seja, não compreendendo, logo vem o maligno e arranca. O segredo está na compreensão do Evangelho. Quando eu compreendo o Evangelho, entendo o Evangelho, eu recebo. Agora vocês estão vendo a imagem de um pão. Na verdade, esse é o pão judaico chamado de matzah, que eles participam no dia da ceia ou da Páscoa judaica. E eu quero falar um pouco para que você entenda os elementos da ceia, para que você enxergue o favor de Deus para a sua vida através do elemento da ceia. Como eu disse, qual é o único critério mencionado nesse livro de 1 Coríntios capítulo 11? Discernir o corpo. Por causa disto, não é destas coisas, mas por causa disto, há entre vós disto, de não discernir o corpo. Então agora você vai discernir o corpo, ter uma compreensão completa, compreender perfeitamente o que é, fazer diferença. Isso é o significado de discernir, compreender. Isto é o conceito de discernir. Agora você vai discernir o corpo. Veja aí este pão. Note que ele tem algumas perfurações, alguns orifícios. Note que ele tem suas camadas são riscadas. Eles têm alguns pequenos orifícios em fileiras, como se fosse um biscoito creme crack. Vocês estão vendo aí. Note que ele também tem algumas partes superiores que estão queimadas, estão mais assadas do que outras. Assado, queimado. Esse pão ele deveria ser sem fermento. Olhe para esse pão. Veja, você está discernindo o corpo de Jesus. E se você nunca participou da ceia do Senhor, quando você fizer isso, você é apto para
participar. Veja, é algo de Deus para você e não é algo seu para Deus. É algo de Deus para a sua vida e não da sua vida para Deus. Então agora, você está fazendo isso por fé. Você está participando dos elementos, vendo o corpo de Jesus, vendo este pão, e você está compreendendo o que Ele fez por você. Você está vendo o seu favor pela sua vida. Você compreende o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça sempre vai fazer o homem olhar para Jesus, para seu sacrifício. Não há peso, não há estresse. O Evangelho da Lei sempre vai apontar para o homem. Como é que você está hoje? Como é que foi sua vida hoje? Como é que está teu termômetro espiritual? Avalie isso daí, depois você participa da ceia. Não há revelação nisso. Não há Eucaristia, não há bênção. Não há favor. É o antropocentrismo, como eu digo, para alguns entenderem, é o Evangelho centrado no homem e não o Evangelho centrado em Jesus Cristo. A graça vai revelar Jesus. Agora olha este pão, suas perfurações. Isso representa a testa do nosso Senhor Jesus, que foi perfurada. Seus pés, sua mão, representa seu lado que foi perfurado. O judeu, ele faz tudo com muito simbolismo, e esse simbolismo nos ajuda, um auxílio visual para que você enxergue Jesus Cristo de forma mais profunda. Está vendo essas fileiras nesse pão? De fora a fora. Essas foram as chicotadas que o Senhor Jesus levou. Tudo isso é que para a sua vida seja completamente favorecida pela bondade de Deus. Ele sofreu o teu sofrimento para que você receba todo o amor que existe de Deus para Ele, indo para você. Você veja, essas fileiras são as chicotadas, aquilo que Ele sofreu. Está aí nesse pequeno pão. Consegue enxergar? Esse pão era sem fermento, não havia fermento. Significa que Jesus não tinha pecado. O cálice de vinho não havia mosto. Esse fermento que existe, que misturou, são os nossos pecados. O mosto que oxidou o vinho são os nossos pecados, não dele. Deus meu, por que tu me abandonaste? Ali estavam os nossos pecados. Consegue enxergar? Agora, ao participar novamente do pão que é o corpo do Senhor, você vai entender, nunca foi sobre mim, Senhor, e nem sobre o que eu posso fazer, sempre foi sobre Ti. Me faz lembrar de um hino, de uma canção. Nunca foi sobre nós, nem o que devemos fazer, é tudo sobre você. Então é tudo sobre você, Jesus. Nunca foi sobre mim, nunca foi sobre minha performance, nunca foi sobre o quanto eu conseguia me manter íntegro naquele dia. Foi tudo sobre você naquela cruz. Teu corpo estava dilacerado e tu permaneceu completamente íntegro no meu lugar. Eu vejo o teu pão e eu estou discernindo o seu corpo. Agora, Pai, obrigado, porque eu precisava entender, eu precisava discernir o teu corpo para que eu recebesse essa graça em mim. E eu desfruto dela agora como cura, como força, firmeza espiritual e com longanimidade de dias. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra declara em Hebreus 8:12, eu terei misericórdia de ti e de seus pecados jamais me lembrarei. Estou completamente seguro em ti. Seguro estou em teus braços, Senhor, não na minha força, em teus braços. Obrigado pela revelação da tua palavra que me faz receber dádivas sem fim sobre minha vida. Amém, Jesus.